o Senhor me deu, e eu não podia deixar de falar como eu amo estar na casa do Senhor, como é lindo a gente ver o agir do Espírito Santo, como o Senhor usa cada um. Nós somos um corpo, né? O Espírito Santo opera em cada um, e nós todos juntos, nós somos a igreja do Senhor, e Ele faz como Ele quer. E na última vez que eu ia pregar, o Senhor tinha colocado em meu coração falar sobre identidade. Eu fiquei gripada, eu fiquei muito gripada, não pude vir, e eu fiquei muito feliz, porque depois, quando eu voltei, a irmã Rosane pregou, e ela pregou sobre identidade. Eu falei: Senhor, o Senhor é lindo, maravilhoso, porque Ele confirma, Ele testifica, Ele faz tudo como Ele quer. A obra dele, gente, é um privilégio a gente fazer. A obra de Deus não para, né? Então, se eu não estiver, outra pessoa vai estar, e isso é lindo, porque a gente trabalha juntos para quem é digno de todo louvor, de toda adoração, né? Hoje o Jonas escolheu uns louvores que tem tudo a ver com a palavra que eu vou compartilhar com vocês. Eu vou ler a palavra. Eu vou ler em João, no capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos discípulos. No título, ele diz assim: Jesus lava os pés aos discípulos. Aqui, ó, a minha versão é a revista e corrigida, do João Ferreira de Almeida, se alguém por acaso tiver curiosidade de saber. E diz assim a palavra: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Numa outra versão, que é a corrigida fiel, ele diz assim, que ele se levantou, que ele tirou as vestes de cima, ele ficou com as vestes de baixo. Aqui, segundo as escrituras, segundo assim, as pessoas que estudam muito a palavra, eu estou aprendendo, assim, só um pouquinho, mas segundo os estudiosos, aqui ele não ficou nu, quando diz assim: levantou-se da ceia, tirou os vestidos e, tomando uma toalha, cingiu-se. Ele tirou a veste de cima e ficou com a roupa de baixo. E aí ele pegou a toalha e cingiu-se. O ato de cingir-se é envolver-se com alguma coisa, com um avental de trabalho, com uma toalha. Depois ele deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? E respondeu Jesus, disse-lhe: o que eu faço, não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois, no mais, todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não são todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Irmão, se eu fosse trazer assim um título
para essa breve mensagem que eu vou deixar aqui seria sobre expectativa. Muitas vezes a gente coloca expectativas em pessoas, ou em coisas, ou em situações, mas o Senhor, Ele não falha, Ele não mente, Ele não é homem. A palavra de Deus diz que Ele não é homem para mentir. E tudo aquilo que o Senhor fala, tudo aquilo que Ele nos prometeu, tudo aquilo que Ele lançou para nós, Ele cumpre. E Ele está dizendo o seguinte, que se Ele lavar os nossos pés, nós temos parte com Ele. E se a gente pensar, Ele está fazendo isso aqui, Ele está lavando os pés de quem? Ele está lavando os pés do discípulo, de quem estava mais próximo, de quem estava andando com Ele. E eu quero dizer para vocês, a nossa expectativa em Deus, ela não falha nunca. Mesmo quando Deus dá um não para a gente, quando Ele mostra alguma coisa de uma outra forma, às vezes a gente acha que Ele não está atendendo a nossa oração, às vezes parece que está demorando, às vezes parece que Deus não está ouvindo. Isso não é verdade, o diabo mente. A torta e a direito, Deus está ouvindo a sua oração, Deus está ouvindo a nossa oração, Ele sabe o que é melhor. E Ele tem, se a gente tem compromisso com Ele, Ele é o primeiro a estar comprometido conosco e fazer com que todas as suas bênçãos, todas as suas maravilhas estejam sobre a nossa vida. E quando Ele diz assim, quando Ele vem e diz assim, se eu não lavar os seus pés, não tem parte comigo. Ele está dizendo assim, olha, eu quero intimidade. É intimidade, gente. Por quê? Porque o costume lá dos judeus não era quando chegava alguém em casa, preparava uma bacia e recebia e lavava os pés. Então, se a gente está falando de algo físico, que é limpar os pés, que era um costume dos judeus. Mas a gente está falando de outra coisa também. Por quê? Porque lá em Efésios, no capítulo 5, na metade aqui do 25 até o 26, ele diz o seguinte, que a igreja, o Senhor Jesus purifica e santifica a igreja pela lavagem pela água da palavra. Então, essa palavra, a palavra de Deus, ela nos limpa, ela nos capacita. A gente vai dizer assim, mas eu já não aceitei Jesus, meu nome já está escrito no livro da vida. Está. Por isso Ele falou aqui, eu sei que vocês estão limpos. Mas Jesus, conhecendo o coração, Ele sabia que Judas que estava ali, o coração dele não estava limpo. Ele falou, tem um que não está limpo. Porque era o coração. Jesus conhece a intenção e a motivação do coração. Mas olha só, a gente pode limpar os pés. Vamos pegar aqui um exemplo, né? Até para os meninos também que são pequenos para entender. Tomei banho, ok. Saí ali descalça ali, ó. Se eu pisar ali fora, o meu pé vai ficar cheio de cisco. Vai ficar com uma poeira, vai ficar com aquela poeirinha preta, indesejável. Mas eu acabei de tomar banho, então o que eu vou fazer? Eu vou lavar os pés. É isso que Jesus está falando. A gente está falando da parte física. Mas quando a gente está falando das coisas espirituais, nós estamos em Cristo. Nós temos o nosso nome escrito no livro da vida. Nosso nome está lá. E isso é muito sério. O diabo, ele sabe. O diabo sabe que o nosso nome está escrito lá. E ele sabe que cada um de nós aqui, se estivermos fiéis ao Senhor, estivermos seguindo a orientação, a direção do Senhor, cada um aqui é um multiplicador. Você vai ganhar um amigo, você vai ganhar um parente, você vai ganhar um estranho que sentou do seu lado no monte, você vai falar de Jesus para ele, em algum momento aquela semente vai germinar. Então cada um aqui é um multiplicador do reino de Deus. E quando eu digo isso que o diabo sabe, eu vivi uma experiência muito falar particular. Há pouco tempo, né, meu pai não se converteu ainda, eu creio na conversão do meu pai. E ele foi nascido, né, criado em terreiro, né, de espírito e tal. E aí ele tem assistido muitos videozinhos de TikTok, de não sei o quê. E ele chegou para mim e falou assim, o Apocalipse está chegando, que não sei o quê. E ele veio apavorado dizer para mim que o Apocalipse
pare, respira, calma. Não é assim, peraí. Ninguém sabe a data, expliquei para ele sobre os sinais que são da volta de Cristo, mas que a igreja vai ser arrebatada. Ele falou assim para mim, você eu sei que está bem, porque o meu amigo lá, quando ele fala amigo lá, ele está falando da entidade. Não, o meu amigo lá, ele falou que o seu nome está lá no livro, o seu nome está escrito lá. Aí eu pensei assim, demônio fofoqueiro, mas está falando a verdade. Até o diabo é forçado a falar a verdade, né? Tem hora, né? Então, eu fui e falei com ele, não, pai e tal, e eu vou com um jeitinho, a gente vai, o Espírito Santo vai dando sabedoria. Então, o nosso nome está lá. Nós fomos lavados, remidos, nós somos lavados, na verdade, se a gente está em Jesus, porque o Salmo 46, ele diz o seguinte, que tem um rio que desce do trono. Esse rio, que a gente não está vendo assim aos olhos nus, mas algumas pessoas recebem esse dom, o dom de visão, de ver as coisas espirituais. Existe um rio que desce do trono. E esse rio, essa água é Jesus, ele nos purifica. É isso que lá em Efésios, no capítulo 5, está dizendo, santifica a igreja pela lavagem, pela água da palavra. Quanto mais a gente mergulha nesse livro abençoado aqui, e na oração, e na busca, e na adoração, mais o Senhor nos limpa. Então, quando ele diz assim, se eu não lavar os vossos pés, vocês não têm parte comigo. Ele está chamando para intimidade, gente. É uma intimidade. É a mesma coisa quando você vê, por exemplo, que lá em Gênesis, quando Adão separava um momento todas as tardes e Adão falava com Deus, e tinha um lugarzinho especial no jardim que ele parava e conversava com Deus. Assim como a gente está aqui, Adão conversava com Deus. Só que aquilo foi o quê? Foi rompido por causa do pecado, por causa da desobediência. Então, por um homem, por Adão, entrou o pecado. Depois, através de Jesus, veio o quê? A reconciliação. E o Senhor, ele espera, ele anseia por essa intimidade. Por isso que a palavra, por isso que ele está dizendo aqui, olha, aqui, nesse texto, ele já tinha feito a ceia, ele lavou os pés, ele estava dizendo para os discípulos assim, olha, eu vou para o Pai, vocês vão ficar aí, vocês vão fazer obras maiores do que as minhas, eu vou voltar, eu vou preparar um lugar para vocês, eu vou voltar para buscar vocês, e isso é fiel, essa palavra é real. Tem muita gente que não acredita que Jesus vai voltar, mas Jesus vai voltar. E a palavra, e o que Deus tem colocado no meu coração, é sobre a intimidade. Também, lá no Apocalipse, no capítulo 3. O que ele fala no capítulo 3? Eu vou ler aqui, para não ficar nas minhas. Glória a Deus. Esse é um tempo em que a gente vê tanta coisa acontecendo no mundo,